Bom, olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês para que nós possamos debater algumas questões sobre o curso corporativo de Direito Eleitoral. Para isso me foram dadas 5 questões e quero agora discuti-las com os senhores. A primeira foi a seguinte: qual é a distinção entre elegibilidade e inelegibilidade? Bom, elegibilidade é a possibilidade de alguém ser eleito para o mandato eletivo. Por isso, a Constituição traz as condições de elegibilidade, no artigo 14, parágrafo 3º. Ao contrário, a inelegibilidade é a impossibilidade de alguém ser eleito para o mandato eletivo. Por isso, a Constituição traça algumas, não todas, as causas de inelegibilidade. A Constituição começa a tratar dessas causas no artigo 14, parágrafo 5º, desenvolve outras causas nos parágrafos 6º, 7º e 8º, e no parágrafo 9º do artigo 14, admite inclusive a possibilidade de lei complementar regular outras situações que podem figurar como causas de inelegibilidade. É importante deixar claro que a lei complementar que regula o tema é de número 6490, a Lei Brasileira das Inelegibilidades, e houve nova redação dada a ela pela LC 135/2010, a famosa Lei de Ficha Limpa. Por isso, há então uma distinção entre o que é elegibilidade e o que pode ser a inelegibilidade. Quero consignar, mais uma vez, que elegibilidade é a possibilidade jurídica de alguém ser eleito para o mandato eletivo, desde que atendidas as condições previstas no artigo 14, parágrafo 3º. Ao contrário, inelegibilidade é a impossibilidade jurídica de alguém ser eleito para o mandato eletivo, satisfeitas as causas previstas na Constituição, no artigo 14, desde o parágrafo 5º até o parágrafo 9º, inclusive, além de leis complementares 6490 e 135 de 2010. Outra questão é quais são os critérios de elegibilidade. Conforme mencionado, os critérios a Constituição enumera no artigo 14, parágrafo 3º, alguns critérios importantes. Por exemplo, ser brasileiro, não obrigatoriamente brasileiro nato, mas ser brasileiro. Segundo, estar no pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, não ter os direitos políticos privados, de modo definitivo ou temporário, via suspensão ou via perda dos direitos políticos. Terceiro, estar filiado a um partido político. O Brasil não aceita candidaturas avulsas. Deve o candidato estar filiado a um partido político para dar a essa candidatura um viés ideológico mínimo. Quarto, estar alistado. É necessário, então, ter a condição de alguém votar. O alistamento eleitoral é uma condição de elegibilidade também. Quinto, ter domicílio eleitoral na circunscrição. Aliás, domicílio eleitoral não é a mesma coisa que domicílio civil. Domicílio civil é a fixação em um local com ânimo de ali permanecer, estando ali a sua residência. Domicílio eleitoral, verificaremos isso ao longo do curso, é o local no qual se manifesta um vínculo patrimonial, laborativo ou social. Basta um dos vínculos. Basta prestar serviço num certo local, o vínculo laborativo, ou ter patrimônio num certo local, o vínculo patrimonial, ou pelo menos manter relações sociais num certo local, o vínculo social, para que isso configure domicílio eleitoral na circunscrição. A circunscrição também depende do tipo de eleição. Se for uma eleição nacional, território brasileiro. Se for uma eleição regional, território do Estado. Se for uma eleição local, território do município. E, por fim, a última condição que a Constituição prevê está no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, é a idade mínima. A idade mínima varia de 18 anos a 35 anos, sendo certo que a contabilização da idade mínima ocorre no momento da posse no cargo, não no registro da candidatura, até por não se tratar de uma condição para concorrer ao mandato eletivo, mas sim de uma condição estabelecida para exercer o cargo eletivo. E o cargo eletivo só é exercido após a posse. É na posse que deve haver a aferição dessa idade mínima, que, repito, tem um mínimo de 18 anos para vereador e o máximo de 35 anos para presidente da República. Uma terceira questão que foi colocada foi a seguinte: em quais situações o candidato não pode se eleger? Em 2 situações. Depende aqui da distinção feita anteriormente entre elegibilidade e inelegibilidade. Primeira hipótese é a ausência de condição de elegibilidade. A Constituição impôs uma condição para que alguém fosse eleito para o mandato eletivo, conforme havia citado condições previstas no texto constitucional, no artigo 14, parágrafo 3º, as condições não foram satisfeitas. Não havendo, então, a satisfação de uma condição de elegibilidade, não há como alguém ser eleito para o mandato eletivo. Ou, então, ao contrário, está presente alguma causa de inelegibilidade. Conforme também havia colocado,
Essas causas a Constituição prevê no artigo 14, do parágrafo 5º ao parágrafo 9º, sem prejuízo até de outras causas que a legislação contemple na LC 6490 ou na LC 135/2010, se não houver então a satisfação de condições de elegibilidade, ou ao contrário, estiverem presentes causas de inelegibilidade, pode ser uma situação na qual alguém não tem como ser eleito para o mandato eletivo. A Constituição garante ampla possibilidade de alistamento eleitoral para exercer o direito de votar, mas, ao contrário, para ser exercido o direito de ser votado, a Constituição ora impõe condições para isso, ora enumera causas de ausência desse direito. Portanto, alguém não pode ser eleito para o mandato eletivo caso não haja satisfação de alguma condição de elegibilidade nos termos da Constituição, artigo 14, parágrafo 3º, ou haja presença de alguma causa de inelegibilidade nos termos da Constituição, artigo 14, parágrafos 5º a 9º, também com as leis complementares citadas, 6490 e 135 de 2010. Uma quarta questão citada foi a seguinte: um candidato que não atenda a todos os critérios de elegibilidade, quer dizer, em certas situações o candidato pode recorrer? Claro que pode. Nós temos algumas impugnações eleitorais. Essas impugnações eleitorais pode ficar então caracterizada a impossibilidade de alguém concorrer a um certo mandato eletivo, não só por falta de condição de elegibilidade, mas também por presença de alguma causa de inelegibilidade. Como o Brasil assegura alguns princípios constitucionais expressos, como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, é evidente que se houver decisão contrária à possibilidade de alguém ser candidato ao mandato eletivo, cabem recursos, cabem ações nas quais haja discussão acerca disso. No caso, defesa é ampla, o contraditório é pleno, o processo é o devido legal. Claro que existe sim a possibilidade de recurso, não só de recurso, como também do manejo de algumas ações autônomas. Por exemplo, no Brasil é possível ação rescisória em matéria eleitoral. No Brasil nós temos alguns recursos que podem discutir eventual falta ou presença de causa de inelegibilidade ou condição de elegibilidade, como, por exemplo, recurso contra a diplomação. Nós temos ações no Brasil nas quais há discussão de alguns atos que podem configurar ilícitos eleitorais, como ação de impugnação, pedido de registro da candidatura, como inclusive a investigação judicial eleitoral, como a ação de impugnação de mandato eletivo. Em todas essas ações é possível recurso sim, caso alguém se veja impossibilitado de concorrer a um mandato eletivo qualquer. E uma quinta e última questão que não foi colocada foi a seguinte: quais são as principais mudanças da Lei de Ficha Limpa? Bom, a Lei de Ficha Limpa, na verdade, é a LC 135 de 2010. Ela alterou a já citada LC 6490 em vários pontos. De início, nós temos como detectar na Lei de Ficha Limpa duas mudanças importantes. Primeiro, que ela, de certo modo, reforçou algumas causas de inelegibilidade anteriormente previstas, especialmente em relação a prazos. Alguns prazos, por exemplo, eram de 3 anos, passaram a ser de 8. Então, já existiam algumas causas de inelegibilidade, elas foram reforçadas, inclusive com ampliação dos prazos para que elas pudessem cessar. Outra característica muito clara foi a inserção de novas causas de inelegibilidade. Por exemplo, no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, a menção de alguns crimes cuja condenação definitiva pode ensejar inelegibilidade. Ali o rol de crimes foi ampliado. Portanto, houve o surgimento de novas causas de inelegibilidade, além daquelas que a lei ordinária havia previsto. Então, de início, enfrentando a LC 135/2010, a Lei de Ficha Limpa, nós podemos detectar de cara duas grandes mudanças. Primeiro, o reforço de causas que já existiam. Então, as causas são mantidas, mas com prazo ampliado para a aplicação de cada uma delas. E segundo, a criação de novas causas. Houve a previsão de outras situações, como causas de inelegibilidade também. Se nós aprofundarmos o exame sobre essa lei, nós vamos encontrar mais duas grandes mudanças interessantes. Duas mudanças, inclusive, em relação às quais a constitucionalidade delas é discutível. Durante o curso vamos examinar isso. Mas desde já quero deixar claro o seguinte: no momento, a lei menciona que se porventura houver renúncia ao cargo como condição para impedir o prosseguimento de um processo de responsabilização político-administrativa, falo aqui no gênero responsabilização político-administrativa, porque isso pode indicar duas situações: impeachment ou quebra de decoro parlamentar, depende do poder do qual nós estamos a tratar. Se aqui a discussão envolve poder executivo, o caso é de impeachment. Se aqui a questão envolve poder legislativo, o caso é de quebra de decoro parlamentar. O que prevê a lei é que se houver renúncia ao mandato eletivo
como forma de impedir o prosseguimento de um processo de responsabilização político-administrativa e se importa em inelegibilidade durante 8 anos, após o término da legislatura no qual ocorreu essa renúncia. Há uma discussão se essa hipótese alcança mandatos anteriores ou não, se isso poderia ser uma ofensa ao princípio da irretroatividade da lei, da intangibilidade do ato jurídico perfeito ou não. Durante o curso vamos enfrentar essa questão, mas é importante já detectar que, na verdade, houve previsão acerca disso. A renúncia com modo de obstar prosseguimento de processo de responsabilização político-administrativa. Isso agora é contemplado como causa de inelegibilidade por 8 anos após o término da legislatura no qual a renúncia ocorreu. Não era hipótese prevista antes. Além disso, em várias outras passagens, a lei não exige que a sentença transite em julgado, mas prevê que basta a decisão colegiada de órgão competente para a configuração de eventual inelegibilidade. Por exemplo, se alguém vier a ser condenado por crime, em algumas situações, se o caso for de sentença em primeira instância, deve haver o trânsito em julgado. Se o caso for de acórdão, em segunda ou outra instância, poderá ser uma situação de decisão colegiada, bastando isso para a configuração de uma causa de inelegibilidade. Há outra discussão acerca da validade disso ou não. Durante o curso vamos também enfrentar se normas como essa violam, por exemplo, a presunção de inocência ou não, se normas como essa são proporcionais ou não, adequadas, necessárias para o fim que procuram ou não. São questões vistas ao longo do curso. Mas fato é que, resumindo a minha resposta, posso deixar claro que, à primeira vista, a lei de ficha limpa cria novas situações de inelegibilidade, reforça algumas situações que já existiam, com ampliação do prazo, mas, em substância, tais duas grandes novidades. Primeiro, a renúncia como causa de inelegibilidade, caso sirva como modo de obstar a tramitação de um processo de responsabilização político-administrativa. E segundo, dispensa, em algumas situações, trânsito em julgado de acórdão para a configuração de uma causa de inelegibilidade. Bom, por isso convido os senhores a assistirem o nosso curso corporativo de Direito Eleitoral. Vários profissionais fazem parte dele. A minha parte, nós teremos 4 aulas sobre 4 importantes temas: direitos políticos, a listabilidade, elegibilidade e justiça eleitoral. Não só o estudo da justiça eleitoral como estrutura, mas também como ela funciona e quais são as garantias próprias dos seus membros. Convido os senhores, encontro marcado, curso corporativo, Direito Eleitoral do SESC. Obrigado e até a próxima. Valeu!